Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula, a gente falou sobre gravidez precoce, quais são os impactos na vida de alguém. Hoje a gente vai discutir como é que a gravidez ocorre, tá certo? Como é que o corpo trabalha isso, o que é fecundação, o que é ovulação. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a parte biológica da reprodução humana. Nossos conteúdos e habilidades são pequenos hoje, a gente vai estudar um pouquinho da fisiologia e reconhecer como se engravida. Então, vamos começar por o que é a gravidez? Bom, a gravidez era um processo biológico que geralmente deveria ocorrer sempre dentro do útero feminino. Só que existem alguns casos de você ter uma gravidez extrauterina, que pode acontecer nas trompas, às vezes acontece alguma coisa que ela fica um pouco fora do útero, e isso sempre gera uma gravidez de risco. Tá? Então, é uma coisa que pode acontecer, é incomum, não deveria, mas acontece. Geralmente a gravidez ela é regulada por um conjunto de hormônios que a gente vai ver aqui, mas principalmente os hormônios regulam a liberação do gameta feminino e o preparo do útero para que esse eventualmente fecundado gameta, que se torna um zigoto, seja capaz de se implantar ali naquela parede do útero e se desenvolver, tá? Não esqueça que, mesmo depois da fecundação, a gente não começa com todas as nossas células, é óbvio. Então, a gravidez ela também é um processo que a mãe, a gestante, ela continuamente entrega nutrientes para esse embrião em desenvolvimento, para que esse embrião consiga aumentar o seu número de células, multiplicar as células que ele tem, diferenciar essas células em estruturas que são pertencentes à espécie daquele ser vivo e, eventualmente, formar um corpo inteiro. E mesmo depois que esse corpo esteja formado, ele precisa continuar se diferenciando e aumentando de tamanho e desenvolvendo até o momento que ele esteja pronto para sobreviver sem o alimento direto pelo cordão umbilical, e aí a gente tem o parto, que leva em torno de 9 meses. Para algumas mulheres é antes, para algumas mulheres até um pouquinho depois, mas em média são 9 meses de gestação. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar bastante o sistema reprodutor feminino e vai estudar o masculino também. E a gente vai discutir alguns mitos e algumas verdades, porque eu não sei o quanto vocês lembram da aula de ciências de vocês, mas eu tenho certeza que foi uma aula cheia de risadinhas e piadolas. Então a gente vai agora, com um olhar mais maduro, olhar para esse sistema reprodutor e entender para que a gente não cometa alguns erros comuns e algumas crendices que às vezes podem confundir uma pessoa, podem atrapalhar. Existem várias receitas e técnicas que não são muito adequadas. Na próxima aula a gente vai ver os métodos contraceptivos em detalhes, então também vai ser uma aula importante, porque tem boa parte dos métodos contraceptivos que são falhos por causa de erro humano, mas o importante é muito que os dois sexos entendam como funciona o sistema reprodutor dos dois. Tá? Então vamos começar pelo sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino ele é composto pelo ovário, que é onde ficam armazenados os gametas femininos. As meninas já têm os seus gametas num estágio inicial, eles não estão completamente maduros ainda, então eles têm algumas diferenciações para sofrer, mas em essência as células já existem. Então eles são formados durante a própria gravidez, então as meninas já nascem com todos os futuros gametas prontos, ou pelo menos já diferenciados, só precisam aí, vocês vão ver que a gente vai ter um processo de maturação. Quando está no útero, a gente considera que esses futuros gametas, eles são ovócitos 1. É um estágio do desenvolvimento dos gametas em que eles ainda precisam passar por algumas divisões e algumas mudanças. Mas eles já estão lá, a célula, pelo menos a célula original já está lá. Esse ovário ele está ligado nas tubas uterinas, que são estruturas que ligam os ovários ao útero. Nós temos o útero, que ele fica além da vagina, então pensando que fica mais para dentro do que a vagina. Esse útero é uma estrutura delimitada por musculatura, ele é revestido por um tecido chamado endométrio, que é extremamente rico em pequenos vasos sanguíneos. A ligação entre o útero e a vagina é o que a gente chama de colo do útero, e é um espaço que é muito sensível, ele
É um espaço que causa um certo desconforto se ele for perturbado, e é esse colo do útero que a gente diz que vai dilatar durante o parto. Enquanto esse colo do útero ele mantém o bebê protegido dentro do útero, mas quando o parto está para acontecer, o corpo da mulher começa a sentir tanto as contrações, que é essa musculatura do útero é, treinando os movimentos de empurrar, né? E também esse colo do útero ele precisa ir aos poucos dilatando. Então a gente fala, está com dilatação de tanto. É justamente esse colo do útero ele vai abrindo e até permitir que esse bebê passe. Tá? E justamente pelo fato do colo do útero ficar fechado a maior parte da gravidez, é que não existe um risco de um casal ter relações sexuais durante a gravidez. Tá? Porque o homem, independente do quanto ele se considere abençoado pela natureza, ele não vai conseguir atingir o bebê. Tá? Isso é um mito que existe por aí. Além disso, para baixo então do colo do útero, nós temos a vagina, que é onde vai acomodar o pênis, é onde a mulher tem boa parte dos seus receptores de prazer, é um órgão feito para a relação sexual. E do lado de fora, nós temos a vulva, que é feita pelo pequeno e grande lábio, e eles protegem a entrada para a vagina, certo? E aí vem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Tá faltando alguma coisa aqui no finalzinho, não tem problema. Pronto, consertei. Essa vulva ela protege a entrada da vagina por quê? Essa vagina ela é um canal, e ela é um canal que tem uma certa umidade, e ela tem uma microbiota própria. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem organismos que naturalmente vivem ali, e existe um pH, existe todo um autocontrole que mantém essa região saudável. Então, não pode ficar aberto a qualquer contato com qualquer estrutura, tá? Então, a ideia da vulva é justamente a proteção dessa microbiota, desse ambiente, para que a mulher continue saudável. Existem muitas infecções vaginais que podem causar desbalanços no corpo, corrimento e coisas do gênero. Várias ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que se desenvolvem nessa região. Então, o corpo faz o que pode para tentar se proteger, mas a gente ainda precisa de técnicas de higiene para conseguir manter toda a região saudável e, caso perceba que existe alguma anomalia, procurar um atendimento médico e eventualmente tratar com antibiótico ou com qualquer outro tratamento que seja adequado dependendo da situação. Uma das coisas que mais diferencia o sistema reprodutor feminino do masculino, existem muitos, mas é principalmente a capacidade que as mulheres têm de passar pela menstruação, que é algo que os meninos não têm nada análogo. Tá? A menstruação ela é um ciclo que começa na puberdade, então algumas meninas menstruam, em média, menstrua-se entre os 12 e os 15 anos. Algumas meninas menstruam mais cedo, algumas meninas menstruam mais tarde. É importante que essa menstruação não aconteça cedo demais, então existem até alguns pediatras, existem alguns medicamentos que ajudam a atrasar essa menstruação, porque a menstruação ela marca uma mudança no desenvolvimento do corpo feminino que muitas vezes sinaliza o final do crescimento. Então, é comum meninas que menstruem muito cedo pararem de crescer muito cedo e ficarem com aquele tamanho. Então, essa regulação aí da menstruação ela pode ser uma opção para o pediatra. Em geral, o ciclo menstrual da mulher ele tem quase um mês. Tá? Em média, ele tem 28 dias. Mas tem mulheres que têm ciclos um pouco maiores, tem mulheres que têm um ciclo um pouco menores, e a maioria das mulheres não vai ter um ciclo tão regular assim naturalmente. Tá? Esses ciclos, essa menstruação vai continuar durante toda a vida fértil da mulher, até que ela atinja a menopausa, que é entre os 48 e 55 anos. Isso não quer dizer que ela vai menstruar até todos os seus gametas serem usados, serem exportados para o útero. Não, vai ter vários desses gametas que não vão ser usados, e mesmo assim a vida fértil da mulher vai terminar. Tá? O importante é que esse ciclo menstrual ele é regulado de maneira muito rígida por 4 hormônios diferentes, que são 2 produzidos pelos ovários
e 2 são produzidos pela hipófise, que é uma glândula que a gente tem no sistema excretor. Os hormônios FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, eles regulam a produção dos outros 2 hormônios e eles estimulam a ovulação. Principalmente o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, ele tem um pico muito grande quando os ovários devem pôr para fora ou pôr na trompa os seus gametas, os seus ovócitos 1. Uma coisa importante é, esses 2 hormônios, o FSH e o LH, eles regulam o estrógeno e a progesterona de maneira de feedback negativo. Então, quando você está com muito estrógeno e progesterona, esses 2 hormônios vão inibir a produção do FSH e do LH. Aí, conforme o estrógeno e a progesterona vai baixando de novo, eu vou mostrar uma tabela para vocês. Você volta a produzir os hormônios da adenohipófise. Então, existe toda uma comunicação dentro do corpo da mulher entre órgãos secretores de lugares diferentes que mantém essa menstruação mais ou menos rítmica, tá? Mas é difícil ser perfeitamente rítmica, tá? Uma coisa importante é, conforme você começa a produzir o estrógeno e progesterona no ovário, você tem uma mudança muito grande nos ovários, você bloqueia os hormônios da hipófise, da adenohipófise, e você também vai mudar a forma que o útero está, principalmente o espessamento do endométrio. Então vamos olhar aqui essa tabela. Bom, vamos lá. Uma tabelinha para o ciclo menstrual. Então o que acontece? A gente tem o comecinho do ciclo, que é logo quando a menstruação acontece. Aí vai ter aqui em torno de 14 dias que esse hormônio, o FSH e o LH, vão regular a ovulação. Conforme o LH vai aumentando também, o estrógeno vai sendo produzido. E aí, finalmente, o ovário ovula e coloca o ovócito 1 para fora. Quando tem essa ovulação, os hormônios despencam e começa a produção de progesterona. Essa progesterona, repare que a quantidade de progesterona sendo produzida, ela vai... Isso daqui, essa imagem aqui de baixo, é um desenho de quão espessa está a parede do útero. Então, uma coisa muito importante. O útero, ele tem aquela musculatura para segurar o embrião no lugar, o bebê no lugar, o feto, mas ele também precisa de muito... ele precisa que a parede do endométrio tenha muito sangue. Porque, se você lembra, esse gameta ele vai ser fecundado, possivelmente. Então, esse ovócito, quando ele for fecundado, ele vai virar um zigoto, que é a primeira célula de um indivíduo. Essa primeira célula, para sobreviver, ela precisa ganhar nutrientes, ganhar oxigênio. Ela vai conseguir fazendo isso quando ela se prender nessa parede do endométrio. Logo, quanto mais espessa está a parede, quanto mais sangue eu tenho ali presente, mais nutrientes e oxigênio chega para esse zigoto, o comecinho do embrião, e melhor ele vai ter a chance de continuar o seu desenvolvimento sem se desfazer, sem ser um aborto espontâneo. Tá? Porém, existe um limite para quão espessa essa parede do útero consegue ficar. Então, chega um momento, caso você não tenha o embrião se fixando na parede do útero, esse endométrio vai ter chegado ao seu ponto limite e, eventualmente, ele vai começar a se descolar, que é o processo que a gente chama de menstruação. Por isso que a menstruação envolve sangue. Esse sangue que está saindo na menstruação não é um sangue arterial, não é que tem nenhuma artéria, não é uma hemorragia, tá? No sentido que a gente costuma pensar, não é que tem uma artéria que cortou e vazou e o sangue está saindo da circulação. Não, é um tecido que era rico em sangue, que não foi utilizado, então parte dele se desprende e é eliminado na menstruação, e você tem o reinício desse ciclo, porque daí o endométrio volta a ficar bem pequeno. Como não teve fecundação, a progesterona diminui, e aí a gente volta a produzir o FSH e o LH. Conforme a gente volta a produzir eles vão estimular uma nova ovulação, e aí a gente vai continuando isso. Então, uma pergunta importante. Por que uma mulher que está grávida não deveria menstruar, ou não costuma menstruar, e principalmente ela não ovula? Tá? Você nunca vai ver uma mulher que está grávida
E ela está grávida, bom, um bebê é de 6 meses e o outro é de 3 meses. Não é assim que funciona. Porque quando uma mulher engravida, os níveis de estrógeno, e principalmente progesterona, eles ficam elevados. Conforme o nível de progesterona fica alto durante toda a gravidez, o corpo não volta a produzir o LH. Porque lembra que eu falei que é feedback negativo? Feedback negativo significa que na presença de progesterona você não faz o outro. Então, conforme essa progesterona fica em níveis altos, o LH não é produzido. Logo, a mulher não ovula, logo a mulher não engravida de novo durante a gravidez, tá certo? Uma coisa importante é, em geral, cada ciclo menstrual a mulher vai liberar um único gameta. Então lembra que eu falei que o estrógeno e a progesterona vão causar mudanças nos gametas? Uma das coisas que toda essa regulação dos 4 hormônios vai fazer é amadurecer o ovócito 1 para uma estrutura mais avançada, que é o ovócito 2, e esse ovócito 2 vai continuar desse jeito até ele ter o contato com o gameta. Então, esse ovócito 2, idealmente, um deles vai sair do ovário e vai para as trompas. Pode acontecer de você ter os 2 ovários eliminando um gameta, e aí a gente tem os gêmeos que são os gêmeos dizigóticos, ou seja, os gêmeos não idênticos. Tá? Então esses gêmeos não idênticos é porque o corpo, em vez de soltar um gameta, ele soltou 2. E o homem, como é meio overkill, solta milhões de gametas, então provavelmente se você tiver 2 ovócitos no sistema reprodutor feminino, os 2 vão ser fecundados. Tá? Aí o que acontece? Como eu tinha falado para vocês, a gente vai alterando as concentrações de estrógeno e progesterona, isso vai regulando essa parede do endométrio, só que se você não tiver a fecundação, esse ovócito degenera, essa célula se perde, tá? E além disso, essa descamação da parede, ela precisa que a camada mais externa do endométrio se solte. Então a gente tem contrações da musculatura. E dependendo da intensidade dessas contrações, é o que a gente chama de cólica, tá? E aí, com o fim do estrógeno e da progesterona, com a perda desse ovócito, baixam os hormônios ovarianos e a gente volta a produzir o FSH e o LH, tá? É assim que a menstruação funciona, gente. É por isso que ela acontece e é por isso que a gente consegue enganar ela com alguns métodos contraceptivos que a gente vai ver na semana que vem. Agora, o sistema reprodutor masculino, ele é um tanto mais fácil. O sistema reprodutor masculino, ele envolve principalmente o hormônio testosterona, que os testículos vão produzir. A gente também vai fazer os gametas nos testículos. Então, esse processo de gerar os gametas masculinos, eles são feitos diariamente. O homem não nasce com os gametas que nem as mulheres nascem. O homem diariamente produz milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides são produzidos na bolsa escrotal, que fica para fora do corpo, porque eles são sensíveis à temperatura. E o gameta masculino é esse espermatozoide que vocês estão vendo aqui embaixo, que é essa célula estranha, tá? Vamos dizer que não. Ele é um gameta e ele se move, então ele parece um parasita, não é nem um pouco bonito. Mas ele tem essa parte aqui, que é principalmente a parte da célula. Ele é uma célula, é um gameta, né? Então, assim, ele é uma célula que não tem todo o DNA, ele não tem toda uma estrutura, ele não é autossuficiente, mas ele é extremamente especializado para transportar esse DNA até o gameta feminino. Ele consegue nadar, porque ele tem uma cauda que gira, que nem um torpedo, e ele tem várias organelas chamadas mitocôndrias que vão suprir ele com energia para esse movimento. Esse testículo vai liberar esses gametas no ducto, que no homem é o mesmo ducto que eventualmente vai se juntar com a bexiga e vai sair tudo pelo mesmo canal. Uma coisa importante, o homem ele tem várias bolsas e vesículas para produzir o sêmen. O sêmen, então, ele é uma união de muco, nutrientes, ele tem um pH específico, que é um pH mais alcalino, ou seja, ele não ele vive melhor em ambientes não ácidos, que são os alcalinos. Outra coisa importante, eventualmente esse duto vai sair pelo pênis, que é uma estrutura que não tem ossos,
ele é uma estrutura que tem esse corpo cavernoso e esponjoso e que ele se torna rígido pela infusão de sangue. Então, pela quantidade de sangue que você supre, você consegue ter a ereção masculina. E a gente tem alguns métodos cirúrgicos que eu vou mostrar na próxima aula que a gente pode usar para poder fazer com que a reprodução masculina não aconteça mais, tá? Que é um método cirúrgico. E é curioso que a cirurgia no homem é infinitamente mais simples que a da mulher, porque a vasectomia nada mais é do que você fazer um corte nesse duto, que é uma coisa que você faz em um consultório de urologista, enquanto que para você fazer a mesma cirurgia na mulher, você precisa vir que cortar esses dutos, que é uma estrutura muito maior e uma cirurgia muito mais invasiva, tá? Bom, supondo que deu tudo certo, o ovócito 2 da mulher chegou lá no útero, a parede do útero, o endométrio, está mais espesso, está rico em nutrientes, o espermatozoide conseguiu chegar lá até o útero e os dois se encontraram. O que é a fecundação? Bom, a fecundação ela ocorre quando você tem um espermatozoide atingindo a parede do ovócito 2. A proporção é mais ou menos essa, tá? O gameta masculino é um grão de areia do lado do gameta feminino. E, eventualmente, esse espermatozoide ele vai conseguir perfurar essa camada externa do ovócito e vai conseguir penetrar. Ah, mas como é que surgem os gêmeos idênticos, então? Os gêmeos idênticos surgem quando dois espermatozoides entram? Não. Assim que o primeiro espermatozoide consegue entrar no ovócito, a célula, o gameta feminino, que agora se tornou um zigoto, vai passar por uma alteração, vai virar temporariamente o óvulo e vai fazer a sua camada externa ficar totalmente impermeável a outros gametas. Então, depois do primeiro espermatozoide entrar, não entra mais ninguém. Então, da onde veio esses gêmeos idênticos? Bom, esses gêmeos idênticos vieram porque depois que esse primeiro gameta entrou e a célula sofreu a sua mudança, essa célula se torna um zigoto, que é a nossa primeira célula. As células, elas conseguem durante toda a sua vida, tá? Elas conseguem naturalmente aumentar de tamanho e se duplicar e uma célula vira duas células. Esse processo se chama mitose. Você fez durante toda a sua vida, vai continuar fazendo até você morrer. A maior parte das suas células é capaz de fazer isso, é por isso que o machucado fecha, por exemplo. Quando você se corta, você precisa que as células de pele que estão em volta do ferimento vão se multiplicando até elas fecharem esse buraco. Então a gente vai ver ano que vem como é que isso acontece, não se preocupa agora. O importante esse processo é um processo que cada uma célula vira duas, então a gente dobra o número de células de tempo em tempo. Então a gente tem aqui o nosso zigoto, depois que ele sofre a primeira divisão ele vira duas, aí essas duas viram 4, 4 vira 8, 8 vira 16 e por aí vai dobrando, tá? Aí vem uma coisa importante. O gêmeo idêntico, eles vão ser duas pessoas que são feitas com o mesmo material genético. Por que isso acontece? Nesses estágios que a gente tem algumas células, o normal é todas essas células ficarem bem presas uma na outra e tal. Só que não necessariamente está colado com o super bonder, tá? Então é possível que ocorra uma separação dessas células e essas 8, por exemplo, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser antes. Mas assim, esse conjunto de células se separe e vire dois bloquinhos de célula. Então, vamos dizer que esse bloco de 8 células aqui se separou, tá? Se dividiu no meio e cada um foi um pouquinho. Cada um foi para um lado do útero e grudou num lugar diferente. Então a gente vai ter, em vez de um estágio de 8 células, a gente vai ter 2 estágios de 4. Só que esses 4 vão virar 8, esses 8 vão virar 16, cada um no seu cantinho. E como eles vieram da mesma célula original, eles vão acabar montando pessoas idênticas, tá? E aquele negócio dos gêmeos que nascem com os corpos meio misturados uns com os outros, tá? Que é o gêmeo siamês. Não sei se esse termo é correto, mas aqueles gêmeos que nascem com os corpos parcialmente ligados ainda. Às vezes muito, às vezes pouco. É porque nem sempre essas duas células que se separaram vão para muito longe. Então, conforme elas vão aumentando de tamanho, pode ser que os dois aglomerados de célula comecem a crescer um por cima do outro. E aí eles vão meio que se misturando, tá?
E depois que você tem um número grande o suficiente de células, você tem essas células se diferenciando, ou seja, desse amontoado, células de lugares diferentes vão começar a fazer estruturas diferentes. Então, as células que viraram mais para o meio vão fazer o nosso sistema digestório, as que ficaram mais para fora vão fazer a pele e outros órgãos, o meio vai virar sistema nervoso e por aí vai. Tá? Então, você tem esses aglomerados de células ficando cada vez mais diferenciados até que chega um momento que a gente tem a diferenciação numa pessoa. E essa diferenciação em feto, você já consegue olhar o bebezinho, ó, com 20 semanas, o bebezinho já está com tudo pronto. Aí só falta desenvolver tudo isso, aumentar esse tamanho, desenvolver, amadurecer essas células, esse pulmão, coração e por aí vai. Tá bom? Bom, falando em feto, vamos falar de um assunto delicado para a gente fechar, que é o aborto. Tá? Primeira coisa, todo mundo tem uma opinião sobre o aborto. Ninguém tem uma verdade, porque não existe resposta correta. Tá? Então você pode ter uma visão que você é mais confortável, e isso é ok, você tem a sua opinião, isso é um direito seu. Mas não existe um fato científico que comprove que o aborto é certo ou que é errado, ou que. Tá? As questões que envolvem aborto são muito mais complexas, tem muito mais tons de cinza do que isso. Quando a gente fala de aborto, a gente está falando de questões culturais, a gente está falando de questões religiosas, questões socioeconômicas, liberdade individual, controle da mulher sobre o próprio corpo. Por exemplo, questões culturais. Existem países que são naturalmente contra questões do aborto, por exemplo, porque a cultura deles diz que é certo, que é errado, ou é uma tradição, é um tabu, tá certo? Questões religiosas. Dependendo da religião, você pode considerar que isso é um pecado ou não, que tirar uma vida é um direito dos homens ou não, a própria existência de alma ou não, né, aquela primeira célula tem uma alma, não sei, né, em que momento que a alma começaria, não sei, tá? Então, essas questões religiosas, elas são muito polêmicas. A maioria das religiões, acho que praticamente todas, é contra o aborto, mas é uma questão de o quanto os pais acreditam e ao quanto você pode usar leis para impor as suas crenças religiosas sobre outras pessoas. Aí vem a questão socioeconômica, né? Para a sociedade, o aborto é benefício ou é um malefício? Então, para a sociedade, seria melhor para a sociedade nós temos mais pessoas que não têm condições de cuidar daquela criança, tendo essas crianças? Ou será que para a sociedade seria melhor que a gente deixasse mais ampla essa opção, dependendo da idade, dependendo de não sei o quê, certo? Então é uma questão socioeconômica que a gente tem que pensar também. Quanto que o brasileiro gasta, o quanto que a sociedade brasileira gasta com tratamento médico de pessoas que fizeram um aborto caseiro, ou quanto que a sociedade gasta com crianças abandonadas, ou, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que pesar também. E questões de liberdade individual, que é uma coisa que tem crescido, né, da mulher não se vê como incubadora, né? Então, gravidez, gente, é um processo extremamente taxante e arriscado, tá? Então, é direito da mulher não querer passar por esse processo. Ao mesmo tempo, existe sempre aquela culpa que se joga nas costas da mulher. Ah, mas se não queria passar por isso, que não tivesse feito uma relação desprotegida. Ok, é outro argumento também, que eu não vou entrar no mérito se é um argumento razoável ou não. Mas aí vem outra questão, que aí volta no socioeconômico. Essa mulher ou esse casal, eles foram plenamente instruídos sobre os riscos, as consequências e coisas do gênero? Né? O quanto eles são 100% culpados por tudo isso? Então, essa é uma questão que não existe resposta certa, tá? Todo mundo tem uma opinião e todo mundo tem argumentos, mas ninguém tem a verdade sobre isso. O que nós temos? Bom, nós temos as leis atuais, que não necessariamente vão ser perpétuas. Atualmente, aborto no Brasil só pode ser realizado por profissionais de saúde, então você não pode ir fazendo um açougueiro, tá?
em teoria, ou não deve, pelo menos. Ele é permitido em casos de risco para a saúde da mãe e em situações de abuso sexual. Tá? Esse parte do risco para a mãe, felizmente, eu acho que existe menos cobrança em cima. Mas existe muita cobrança para que seja retirado a autorização de aborto em caso de abuso sexual. Então você imagina, esse é um assunto delicado, porque você imagina uma pessoa que sofreu uma violência, ainda tem que passar pela missão, pela quest de gestar essa criança que não tem culpa, não tem nada a ver com que ela não tem nada a ver com o que aconteceu, mas imagina, ela é um resultado, um lembrete diário de um momento terrível da vida dela. Então, assim, é um assunto, de novo, você pode ter a sua opinião, mas você não tem uma verdade, tá? E ninguém tem. Outra coisa que é importante na questão de legislações, dependendo do país, a idade do feto tem grande influência, que nem mostrei para vocês ali. Em algumas semanas, o embrião já está bem desenvolvido. Então, tem alguns países que permitem o aborto até um estágio da gestação. Então, por exemplo, acho que a Itália permite aborto até o primeiro batimento cardíaco. Só que o primeiro batimento cardíaco é na terceira semana, se não me engano. Eu estou chutando os números, tá? Mas é bem rápido. Então, a maior parte das mulheres não sabe que está grávida até começar o primeiro batimento, né? Porque em 3 semanas não dá nem o tempo de atrasar a menstruação. Então, existe uma grande polêmica também aí sobre essas datas. Alguns outros países consideram que o feto começa a ser um indivíduo a partir do momento que ele tem a formação do cérebro, tem sistema nervoso central, né? Que é sempre aquela discussão, né? Imagina uma pessoa que teve morte cerebral, ela está viva, né? E aí vem essa grande questão, né? A partir de que momento o feto está vivo? Então é uma questão de você pensar. Então, assim, uma pessoa que teve morte cerebral, a gente vai manter ele indefinidamente ali? Né? Não tem cérebro ali. Mas o coração e as outras células estão funcionando, tudo bem, mas por aparelhos. Então, essa formação do cérebro eu considero que seja um dos pontos um pouco mais estáveis de discutir quando que começa a virar um indivíduo ou não, né? Só que daí você coloca a ideia da religião no meio e tudo isso fica cinza de novo, né? Porque necessariamente a alma está ligada com o cérebro, ou a alma está ligada com o coração, ou a alma está ligada com a primeira célula. De novo a gente volta a cair numa discussão que não vai ter resposta certa. Agora, tem uma coisa que a resposta é certa, gente, que é o aborto clandestino. O aborto clandestino, ele é muito comum e ele é muito perigoso. Por quê? Quando você faz um aborto cirúrgico no hospital, você está dentro de um ambiente com total controle sobre as condições da mãe e você vai cirurgicamente pegar e remover aquele embrião. Então, você tem a mãe em segurança e você tem a certeza de que aquele procedimento que você está fazendo vai terminar com aquela gravidez. Quando você está fazendo uma receita caseira, tá? Chá do que quer que seja, e fora as receitas mais absurdas que não funcionam, tá? Quando você faz essas receitas absurdas, você tem vários problemas, que é o seguinte: primeiro, você não consegue controlar a dosagem. Então lembra que qualquer receita que uma mulher usa em casa é uma receita que vai tentar fazer com que o corpo rejeite aquele embrião. Para que isso aconteça, você precisa ter uma toxicidade alta. Você precisa criar uma toxicidade no corpo o suficiente para matar aquelas células em desenvolvimento. Só que se você colocar uma dosagem maior do que deveria, você causa o dano na mãe também e pode levar à morte dela. Se você colocar uma dose pequena demais, você vai prejudicar o desenvolvimento do embrião e aí você, em vez de ter um final da gravidez, você talvez tenha só um feto com má formação. Então você imagina que uma gravidez precoce já é uma coisa pesada, agora você imagina uma gravidez precoce de um bebê com má formação, tá? Então, o aborto clandestino, ele é quase certeza de dar ruim, pelo estresse psicológico que todos os envolvidos vão passar, pelo estresse físico que a mãe vai passar, pelo estresse físico que o bebê tem grande chance de passar e pelas consequências para o resto da vida dessa criança e da família dessa criança,
que vai ter uma certa culpa de ter causado aquilo, tá? E aí vem um outro ponto importante, né? A legislação de aborto ou não. Existe uma discussão muito grande sobre se você legalizar o aborto. Existe uma grande confusão entre legalizar o aborto e estimular o aborto, que não é a mesma coisa, tá? Uma coisa é você estimular o aborto e falar, não, fiquem tranquilos, não precisa usar camisinha porque qualquer um vai no hospital e faz. Isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é você criar um sistema de saúde que permita esse aborto. Por quê? Porque quando você vai fazer um aborto, gente, mesmo o aborto legalizado, no hospital, com tudo, é um procedimento que envolve risco e envolve uma cicatriz emocional para todos os envolvidos, tá? Inclusive para os médicos. Tem sido cada vez mais comum, ou melhor, pelo menos cada vez mais frequentes, estudos mostrarem que países que têm legalizado o aborto conseguem instruir a população sobre os riscos do aborto e, tendo essa instrução atingindo as famílias têm desistido de fazer o aborto. Tá? É muito diferente de você ter um país em que o aborto é um tabu, que ninguém pode falar, como ninguém pode falar dos riscos envolvidos, e como ninguém fala dos riscos envolvidos, o aborto continua sendo feito. Então, é por isso que a gente tem visto estudos mostrando, e eu não tenho nenhum agora para mostrar para vocês, mesmo porque eu não estou defendendo uma mudança legislativa, mas nós temos visto que se você instruir as pessoas sobre a possibilidade do aborto, você está fazendo o oposto de estimular. Na verdade, você está explicando para elas que é um procedimento que é possível fazer no hospital, mas não é uma coisa banal. E aí essas famílias estão desistindo. Então, legislar a favor do aborto pode ter o efeito de você diminuir a quantidade de abortos clandestinos que são feitos e diminuir a quantidade de abortos totais. Tá? Realmente, clandestino vai diminuir, porque ela vai parar de fazer tomando um chá de qualquer porcaria e vai fazer no hospital. Não, ela não vai fazer no hospital, porque quando ela conversar com o médico e ver os riscos envolvidos, muitas mulheres e famílias desistem. Então, legislar a favor do aborto não é querer que tenha mais abortos. Na verdade, muitas vezes o feedback é o oposto. Você tornar esse assunto perigoso claro para a população, mostrar para a população que ele é perigoso e mostrar para as pessoas que você pode fazer se você quiser, mas dentro de certas condições e principalmente saiba as consequências. E a partir do momento que a população entende as consequências, a população opta por usar menos esse serviço. Tá? Então, é assim que o seu corpo funciona. Aborto é um assunto muito delicado e principalmente não tem resposta certa e principalmente quer você seja a favor, quer você seja contra, nenhuma pessoa que passa por um aborto passa ilesa. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai discutir métodos anticoncepcionais para que as pessoas que não queiram ter um bebê não tenham. E assim não tenham que passar por esse trauma. Beleza? Então a gente se vê na semana que vem.